Olá, tudo bem? Eu sou a Samanta, eu sou manicure e eu também estou na TV Relacionamentos. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos bater um papo muito estreito sobre a área de pedagogia, tá? Uma grande profissional que é a Juliana. Muito obrigado, gratidão por ter vindo aqui. Obrigada a vocês, é um prazer. Ju, conta um pouquinho onde você nasceu, tá? Por que você chegou a seguir a carreira, né, pedagogia e por esse novo projeto que você abraçou. Bom, desde criança eu sempre tive aquela brincadeira de criança de brincar de professor. Nem que fosse com as bonecas. Nem que fosse com as bonecas, acho que era a minha brincadeira preferida. Eu fazia chamada lá no caderno e aí eu fui crescendo e tal, e eu sempre era ajudante de professores também, gostava de escrever na lousa, ficava realizada. Daí comecei a trabalhar. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Eu cheguei a ingressar na faculdade de administração, porém não deu certo. Aí eu tranquei o curso por conta do serviço, o serviço que eu consegui conciliar. E aí, depois de um ano, eu prestei Enem. E aí eu consegui passar no Enem e fiz faculdade pelo ProUni. Ah, que legal, bacana. Aí eu consegui fazer pelo ProUni. Terminei minha graduação, não faz muito tempo, foi em 2018. Aí eu trabalhei alguns anos como estagiária em escola e assim que eu me formei já assumi uma turma. Assim que eu me formei, logo no outro ano eu já virei professora. E daí eu fiquei 3 anos nesse colégio, que foi assim um grande aprendizado para mim. Porque assim, é o momento da verdade, né? Sim, é o momento da verdade. É diferente do que aprendeu na sala de aula, né? Sim, com certeza. É totalmente diferente. Na faculdade você vai aprender. Ali você não vai aprender a prática, você só vai aprender as técnicas, você vai aprender a história, de onde que veio, as metodologias. Então é totalmente diferente. Eu sempre falo isso teve muitas amigas que seguiram esse caminho também, a gente sempre fala que é totalmente diferente. Você só vai saber ali na prática, quando você ingressar. Então eu fiquei alguns anos como estagiária, que me deu uma bagagem muito boa, e aí eu virei professora, e daí chegou a pandemia. O colégio onde eu trabalhava era um colégio muito bom, que fica na Zona Norte, e em um mês a gente teve que se habituar do presencial para o online. Foi assim. Porque não tinha como deixar os alunos sem aulas, então a gente teve que se habituar do presencial. E era inconcebível, né, antes? Era inconcebível. Na verdade, a tecnologia ela já estava aí, só que a gente estava empurrando com a barriga. Porque um ano antes a gente chegou a ter alguns treinamentos já para passar para o digital. Porém, a educação infantil não era vista com bons olhos do digital. Porque as pessoas achavam que o digital não tinha condições para o infantil. Tanto é que a plataforma que nós usávamos não tinha nada para o infantil, era só para o fundamental e para o médio. Entendi. E daí, quando chegou a pandemia, teve que acontecer. Então a gente foi estudar, a gente foi conhecer as plataformas, a gente não sabia fazer nenhuma videoconferência, né? Em um mês que a gente teve na verdade, assim, na primeira semana a gente já começou a gravar vídeos online. Para começar a mandar para os alunos, para eles não ficarem em falta com isso. E aí, no outro mês, já começamos a dar aula online. Eu, no meu caso, para crianças de 4 anos. Então, você tem que manter ali a criança entretida 1h30 na tela do computador. E olha que é duro eu tenho um netinho que tem quase 3 anos. É duro, viu, você prender atenção. Foi um desafio, mas eu falo assim que foi um desafio que mudou a nossa vida. Porque a gente começou a ver a educação com os outros olhos. Eu acho que os pais começaram a dar mais valor para os professores, porque realmente não é fácil. E os pais conseguiram acompanhar, conseguiram ver. Então a gente começou a dar online e a gente ficava 1h30 por dia em volta disso. Fora os vídeos que a gente começou a gravar, né? E daí a gente conheceu o Janguê, que é o idealizador do projeto. Ele chegou a ver algumas aulas nossas, então nós nos destacamos por conta disso, porque o colégio se destacou até, porque foi muito bom assim, o ensino híbrido da escola. A gente começou a fazer uns vídeos diferentes para as crianças, para poder chamar a atenção, porque se você fizer Os vídeos ficam guardados, né? Assim.
Então, para outra turma você pode também passar. Sim. Não podia ser uma coisa assim monótona. Não podia. Tinha que ter cor, você tinha que falar com empolgação, tinha que ter. E aí a gente conheceu o Janguier e ele convidou a gente para participar do projeto. E assim, a gente aceitou na hora, porque é uma causa muito grande, né? Que está ajudando muitas crianças. E aí nós começamos com a minha escolinha, foi 1 ano de preparação, a gente ficou 1 ano gravando vídeos, preparando, porque assim, o pedagogo, ele faz tudo, ele planeja, ele faz toda a agenda, ele executa, então a gente fez... Eu acho que o mais difícil é você pensar com a cabeça das pessoas que estão assim. Exatamente. Né? Entendeu? Então, você não pode ter nenhuma prepotência, não, você tem que ver, porque assim, a aprendizagem, né? Se a pessoa não estiver entendendo do outro lado, não adianta, você tem que mudar, né? Mudar a forma, né? Sim. Então, vocês praticam muita empatia, isso é bacana. Sim, e aí a nossa ideia, como nós trabalhávamos em escola, a gente já tinha essa vivência, então a gente já sabia mais ou menos o que a criança de 2 a 8 anos aprendia na escola. E aí a gente vem tentando igualar isso, porque no ensino público a gente sabe que não é a mesma qualidade do particular. Então a gente tentou trazer um pouquinho com a nossa experiência, a gente tentou trazer conteúdos que as crianças da escola particular aprendem, que muitas vezes na pública não tem. Sim, fica mais chico. Sim, então nós conhecemos o Janguier, ele nos convidou, então nós ficamos 1 ano preparando também, que são 200 aulas por série. Assim, é um projeto bem estruturado, a gente ficou meses fazendo a estruturação, fazendo as gravações. Então agora, além de pedagoga, a gente também grava os vídeos, a gente planeja as aulas, a gente vai pesquisar o que tá legal agora para fazer, né? O que as crianças estão gostando de ver. E é tudo assim, de forma lúdica e divertida, a plataforma. São bonecas, na verdade não é o nosso rosto. Eu sou a Pro Juju, mas lá na plataforma... Eu sou a Juliana, mas lá na plataforma eu sou a Pro Juju. Então eu sou uma boneca. Você não vai ver o meu rosto lá. É totalmente lúdico, tem desenho animado, então a criança vai aprender ali de forma lúdica. Não vai ser aquela coisa da professora ali na frente, dela ouve. Então a gente tentou trazer a tecnologia como aliada. E o intuito da nossa plataforma é fazer um reforço escolar. A gente não quer tomar o lugar da escola, a gente só quer reforçar o que a criança aprende na escola. Porque a estimativa é de que são até 12 anos para recuperar esse tempo perdido que as crianças tiveram. É verdade. E assim, a educação infantil, ela é uma das... muitas pessoas não sabem disso, mas a educação infantil, ela é a base de tudo, assim. Porque até os 7 anos que a criança começa a formação de tudo, do caráter, de tudo. Isso, dos 6 aos 12 as crenças e valores, né? Crenças e valores. Até os 6, 7 que a criança vai, né? Então, muita gente não dá valor para a educação infantil, mas assim, as pessoas precisam se conscientizar que a educação infantil é a melhor. Muitos traumas que a gente traz para a nossa vida adulta vem da infância. Então, a gente tá com a plataforma, nós estamos tentando ajudar os professores, os pais, né? Esse foi o intuito do projeto, assim. O Janguier, ele é da área da educação, né? O presidente do Grupo SER, e aí ele tem o Instituto Êxito também, e a minha escolinha, que agora está trabalhando aí nessa parte. A minha escolinha, ela está se expandindo, né? Graças a Deus, tá bem legal, assim, bem bacana. Nós temos embaixadores também, que nós convidamos algumas pessoas, assim, do meio artístico, eles estão nos ajudando a expandir, porque essa é a nossa ideia, de unir forças para conseguir expandir, porque muitas pessoas não conhecem o projeto ainda. Sim, tá certo. Então, através desses embaixadores, como o Pyong Lee, a Simone, Juliano Belletti, tem pessoas da educação como o Roberto Chinachique também. Então, tem vários embaixadores que estão nos ajudando a expandir esse projeto junto com o Janguier, né? Que é o nosso presidente. E conta com a TV Relacionamento também. Tá? Você falou uma coisa muito importante, Lucas. Eu participei de uma instituição chamada 0 a 6, que a gente pregava lá. Se você prepara uma criança do 0 a 6, ela depois não vai ser um roubador de cofres, não vai ser um vendedor de tráfico na favela, tudo mais. Entendeu? Que se forma um caráter da pessoa, né? Sim. Então, essa é realmente muito importante.
O pessoal normalmente não, não, nessa época não precisa, mas ela é importantíssima. E a gente precisa reforçar muito isso daí. Sim, com certeza. E a gente tem muito, assim, também o intuito de ajudar no socioemocional das crianças. Porque com a pandemia, a gente sabe que teve crianças que ficaram depressivas, porque assim, a criança estava acostumada a ficar, brincar na escola, ter aquela interação. E aí veio a pandemia, a criança se viu ali fechada dentro de casa, não tinha mais o lazer, e muitas crianças ficaram depressivas. Então a gente trabalha bastante essa questão da emoção da criança, também conseguir expressar o que ela está sentindo. Então, em todas as séries, a gente tem aulas de educação socioemocional para as crianças. Bacana. A gente gosta bastante dessa parte. E era um nome que antigamente não se falava para educação infantil. E é muito importante a criança conseguir expressar as emoções desde cedo. Perfeito. Ô Ju, você deve estar muito agraciada, né, por ter entrado no projeto, né? Nossa, assim, a gente fala que é um orgulho, porque a gente participou de tudo, né? A gente participou da estruturação desde o comecinho, antes de tudo criar forma. Com o Jaguier junto, né? Sim. O Ebert também, que é um dos nossos diretores. Então a gente montou tudo ali. Foi degrauzinho por degrauzinho. Agora a gente vê esse trabalho todo, né? Sendo feito, vê os pais colocando, mostrando pra gente. Tem pai que pede, faz vídeo pro meu filho, porque ele quer conhecer a Proquímica, ele quer conhecer a Projujuba, Pro Dedê. Então isso pra gente é a maior gratificação, né? Isso não tem... E o nosso intuito mesmo é mudar a educação. Não, isso precisa. Olha, você sabe que muita gente estava muito preocupada porque ficou largado muito tempo. Então, para retomar, precisa ter um movimento, né, que tem que ter um efeito assim. Você joga uma pedra no rio, aquelas ondas que se propagam, né, tem que ter aquele efeito. Sim, com certeza. As crianças ficaram, as crianças de escolas públicas ficaram ainda mais desamparadas. Sim, eu sei. Né? Não, e ainda bem que aconteceu a pandemia no momento que tem internet. Não para todo mundo, mas pelo menos assim, a grande maioria. É isso que a gente fala bastante também. Hoje em dia aqui no Brasil tem mais celular do que habitantes. Ah, sim, sem dúvida. Né? Já passou. Então, mesmo que quando a criança está chorando, o que o pai faz? Pega o celular. É verdade. E aí, o que a gente fala também? Ao invés da criança ficar vendo conteúdos ali sem nexo, que muitas vezes até ensinam coisas ruins. Sim. Por que não colocar a escolinha para a criança assistir? Colocar uma música, colocar uma aula. Certo. Então, ao mesmo tempo que a criança vai estar aprendendo, ela vai estar se divertindo, porque a gente brinca com as crianças nas aulas. Então, assim, o nosso intuito mesmo é ajudar esse reforço, ajudar os pais, os professores, os responsáveis. Muito bom. Olha, sensacional, viu? Eu sei que vai ser um movimento assim, que a gente poderia dizer um divisor de águas. Sim. E vocês estão lá na linha de frente. Tá? O digital está aí e a gente tem que usar ele da melhor forma, né? Você falou, realmente o país tem 210 milhões de pessoas e 280 milhões de celulares. Mas você vê, parece bastante. Mas se a gente for comparar hoje no mundo, na China se vende 2 milhões de celulares por dia. Como que a coisa tem uma evolução grande? Aqui cresceu bastante, mas ainda... Não, mas tá bom, mais do que o celular por pessoa, tá? Verdade. Ju, nós estamos em instantes finais, eu quero que você volte outras vezes. O Ebert era para ter vindo hoje aqui, né? Ele não teve compromisso em Cone, né? Está convidado também, né? Todo o pessoal lá que está atuando lá no Minha Escolinha, está convidado para vir aqui conversar. Bom, eu queria que você deixasse o site aí para os nossos internautas. Ou redes sociais, quer dizer. O nosso site é www.minhaescolinhaonline.com.br e nós também temos o canal no YouTube, que é a Minha Escolinha Online, e no Instagram também, Minha Escolinha Online. Ótimo. Muito obrigado. Obrigada. E muita felicidade. Para você também. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica pedagoga, Juliana Almeida, nós casamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.